Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, estou aqui a convite da Círculo e hoje eu vou te ensinar um modelo de acabamento em tricô. Para esse acabamento, você vai montar a quantidade de pontos que a sua receita pedir. Aqui para a amostra eu montei em torno de 30 pontos, ok? Então eu vou começar a primeira carreira, ponto de borda, porque se você for fazer a peça e costurar depois, é necessário ter um ponto de borda no início e no final. Primeiro ponto eu tiro sem fazer. E trabalho todos os pontos da minha carreira em ponto meia. Terminei a primeira carreira, virei e estou do avesso. Aqui eu vou fazer todos esses pontos em tricô. Lembrando, meu ponto de borda eu tiro sem fazer. E agora, como eu estou do avesso, eu vou fazer o ponto tricô, porque aqui eu preciso trabalhar o ponto de malha ou ponto jersey, que é direito em ponto meia e avesso em ponto tricô. Terminei aqui a minha carreira do avesso, então aqui eu já tenho duas carreiras trabalhadas. Eu vou trabalhar por 11 carreiras, ok? Então veja que esse é o direito e o meu avesso em tricô, ponto de borda no início, ponto de borda no final. Então eu volto quando tiver 6 carreiras trabalhadas. Trabalhei aqui, ó, as 6 carreiras em ponto meia, né? Ponto jersey ou ponto de malha. Avesso em tricô, mantive meus pontos de borda de cada lado. Lembrando, se você for trabalhar com agulha circular e a peça de forma circular, não precisa ter os pontos de borda. Você já monta os pontos que são necessários e aplica essa técnica, ok? Então, na carreira de número 7, e você tem que estar pelo lado direito, vou iniciar com meu ponto de borda, passo ele sem fazer. Agora eu vou fazer um mate simples. O mate simples ele é feito dessa forma. Eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer, mas eu preciso tirar ele sem fazer como se eu fosse fazer um ponto meia. Esse movimento com a agulha. Não tire o ponto dessa forma. Tire o ponto como se fosse fazer um ponto meia. Tira ele sem fazer, o próximo ponto um meia, e aquele ponto sem fazer eu jogo por cima do ponto trabalhado. Fiz um mate simples ou faço uma laçada. Volto para o mate simples, tiro o primeiro ponto sem fazer, trabalho o segundo e jogo o ponto sem fazer por cima do trabalhado. Fez um mate simples, uma laçada. Toda vez que a gente faz um mate simples, eu diminuo um ponto. Por isso que eu dou a laçada, para repor este ponto que foi diminuído. Então, depois da laçada, mate simples. Tiro sem fazer, faço um ponto meia e jogo o ponto sem fazer por cima do trabalhado. Fiz um mate simples, laçada. Eu vou repetir esse processo por todos os pontos aqui que eu tiver que trabalhar. Estou chegando aqui já no final, então um mate simples, veja, não tenho mais pontos na agulha para trabalhar, só meu de borda. Fiz um mate simples, eu dou a laçada e aí um tricô no meu ponto de borda. Vou virar para o avesso. Ponto de borda eu tiro sem fazer. Todos os pontos eu vou trabalhar em tricô. A laçada em tricô e o mate simples que eu dei lá no direito também em tricô. Lembrando, a laçada eu tenho que trabalhar nessa alça da frente, dessa forma. Se você trabalhar a laçada pegando na alça de trás, eu vou fazer aqui só para demonstrar, veja, você vai torcer a laçada e ela não vai fazer esses buracos aqui, que são necessários para o acabamento. Então, a laçada trabalha na alça da frente. Tem que fazer esse buraco.
E assim eu continuo por toda a carreira do avesso em tricô. Trabalhei já, olha, a carreira do avesso, estou pelo direito novamente. Repare então como que ficou aqui a laçada em um mate simples. É dessa forma que tem que ficar. Agora, pelo direito, eu vou continuar fazendo um ponto de malha, ponto jersey, que é toda vez que eu estou do direito, eu faço ponto meia. E do avesso, eu faço ponto tricô. Essa é a segunda carreira que eu já estou trabalhando em ponto de malha. Eu vou trabalhar até eu ter 5 carreiras de ponto meia aqui trabalhado. Trabalhei as minhas 5 carreiras aqui, ó, em ponto de malha. Então perceba como que está o nosso trabalho. Agora nós vamos dobrar. Nossa barra vai ficar dessa forma, ó, dobrada ao meio, e aquela laçada e aquele mate simples no meio do trabalho vai dar esse efeito aqui. Então, como que nós vamos unir essa base com os pontos aqui da nossa agulha? Da seguinte forma: esse ponto, que é o meu ponto de borda, eu passo ele sem fazer. Antes de fazer o próximo ponto da agulha, lá na base, onde nós montamos os pontos, reparem que eu tenho essas alças aqui, ó. É nessas alças que nós vamos trabalhar, ok? Para cada ponto que a gente montou, eu tenho uma alça dessa. A primeira alça é essa daqui. Então, depois do ponto de borda, antes de fazer o próximo ponto, eu vou virar, olha, para o avesso aqui e vou pegar aquela primeira alça, que é essa daqui, e então eu trago para a agulha, e aí sim eu trabalho o ponto da minha agulha com o ponto da laçadinha, ó, os dois juntos em ponto meia, ok? Pronto. A primeira união já está feita. A segunda, antes de fazer o ponto, tenho que ir lá no avesso, ó, levantar essa alcinha, colocar aqui na minha agulha. E então eu trabalho o ponto com a alcinha, dois juntos em ponto meia. Pronto. A segunda união está feita. Mais uma vez, antes de fazer o próximo ponto, eu vou lá no avesso. Cuidado para não pegar a mesma alça que já foi trabalhada ou pular a alça, tá? Então eu tenho que levantar essa daqui. Essa. Coloco na minha agulha, trabalho junto em meia. Aqui nós fizemos 3 uniões e repare como que fica aqui, ó, o avesso. Nós estamos fechando o nosso barrado. Eu vou continuar fazendo esse processo por todos os pontos aqui da minha agulha, levantando as alcinhas aqui da base, onde nós montamos os pontos, até aqui o final. Já estou chegando aqui, ó, no final. Então, eu tenho aqui, olha, pelo avesso, somente mais uma alcinha para levantar. E reparem que eu tenho 2 pontos ainda para ser trabalhados. Então, antes de fazer o próximo ponto, eu tenho que vir aqui do avesso e levantar a alça. Essa é a última alça. Reparem que eu já estou aqui no meu ponto de borda, eu não tenho mais alças para levantar, ok? Então, ó, vou colocar a alça aqui. Ó. Os pontos de borda.
essa alça que vou colocar aqui, vou trabalhar um ponto meia nos dois juntos. Sempre vai acontecer isso, quando a gente levanta a alça aqui, olha, dos pontos que foram montados na agulha e trabalhamos junto com os pontos que estavam aqui na frente, sempre vai sobrar um ponto, sem a alça para trabalhar junto. Aí eu trabalho em tricô, que é meu ponto de borda, ok? Então, veja como está ficando o nosso barrado duplo com picô. Agora eu vou virar para o avesso. Passo o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda. E você vai continuar a fazer o ponto agora da sua peça, ok? Aqui nessa amostra eu estou trabalhando o ponto de malha, então o avesso eu vou fazer em tricô e o direito eu vou fazer em meia. Mas aí você vai trabalhar o ponto da sua receita ou o ponto que você escolheu, a partir daqui, tá certo? Então eu vou continuar aqui o meu trabalho por mais algumas carreiras, daqui a pouco eu volto. Trabalhei aqui por mais algumas carreiras, arrematei a minha amostra, então olha como que fica nosso trabalho. Aqui é a barra dupla com picô e a partir da barra eu trabalho o ponto que eu estiver trabalhando para minha peça. Lembrando que eu tenho pontos de borda em cada lateral. Se você trabalhar de forma circular, não precisa dos pontos de borda, mas a técnica aplicada é a mesma. E para quem for usar o ponto de borda, que for costurar a frente com as costas, é importante que no momento da costura você também costure aqui os pontos de borda da barra das costas com a barra da frente, para ficar a barra unida dessa forma, porque se você reparar, ela está aberta, certo? Essa barra ela pode ser aplicada em punhos, ela pode ser aplicada na barra da nossa blusa, da nossa peça, ou também como acabamento de toucas de bebê. Pode usar como punho, fica bem interessante. E aí pessoal, gostaram? Não se esqueçam de compartilhar as suas criações usando a hashtag SempreCírculo, siga Círculo em suas redes sociais. E é isso, um abraço e até a próxima. Bom tricô!